Shabbat Shalom. Uma pergunta. Qual é a diferença entre o esperto e o sábio? O que distingue, diferencia o esperto do sábio? O sábio nunca vai se envolver nos problemas que o esperto acredita que pode resolver. Hoje, nos referimos ao período da Idade Média como uma época de trevas. E aí, podemos nos indagar, como será que daqui a séculos vão se referir ao nosso tempo, a esse tempo do século XXI? 20 e 21, com guerras, violências, crises e atentados. Talvez vão se referir como o tempo dos espertos, o tempo em que cada um somente pensa em si, não em seus próximos, para não mencionar os que estão distantes. O tempo em que um não se importa com o outro. Por isso, a não se importar, tantas crises, tantas mazelas, tanta violência, tanto atentado. Ou, quem sabe, esperançosamente, nós nos alimentamos a esperança, vão se referir no futuro ao nosso tempo como uma época de sábios, porque no futuro, Bayom Ahu, como cantamos na oração Aleinu Lechaber, será o tempo dos sábios. E sábio, segundo a nossa tradição, é aquele que prevê o futuro. Não prevê o futuro porque tem o dom de adivinho, porque é capaz de ler o que irá acontecer através de uma bola de cristal. Prevê o futuro porque simplesmente pensa no futuro, porque se importa com o que vai acontecer. Essa é a concepção do sábio, se importar com o amanhã. O amanhã é uma enorme incógnita, mas ainda assim, ele inevitavelmente virá. E se importar com o amanhã é cuidar do que fazemos hoje para que o amanhã melhor seja consolidado. Esperto é aquele que, após fazer o exame de sangue, que indicou, por exemplo, um colesterol alto, continua comendo, pois brinca, dizendo que isso não vai alterar o resultado do exame já realizado. O sábio sabe que a conduta alimentar de hoje afeta a vida no amanhã. O esperto usa de artifícios para conseguir uma nota que irá permiti-la passar de ano na escola, na faculdade. O esperto não hesita em utilizar um projeto de seu companheiro de trabalho, se assim ele for se dar bem. O sábio, por outro lado, utiliza de seus próprios recursos e, quando não os tem, busca aprimorar-se. E, na busca do aperfeiçoamento, pede colaboração e constrói, dessa maneira, o positivo senso de equipe. E isso é comunidade, sermos sábios construindo o senso de colaboração. Aqueles que se enriquecem com a devastação dos recursos podem ser espertos. Os sábios usam os recursos naturais, mas usam de tal modo que asseguram que no futuro também haja uma natureza que venha a nos prover. O esperto se regozija com a derrota alheia, exalta sua superioridade ao esmagar e achincalhar os outros. O sábio busca sua realização e reconhece a ajuda que recebeu de tantas pessoas para poder atingir seus objetivos. O esperto lança um vírus no sistema de computador e se sente poderoso. O sábio
inventa o sistema antivírus. O esperto lança o vírus da fofoca, maledicência. O sábio cria uma redoma que não vai deixar-se contagiar pela injúria, calúnia, fofoca, maledicência. O esperto acredita que o que importa unicamente é se dar bem, estar por cima. O sábio age de modo correto e preocupa-se com quem está por baixo. O esperto sempre encontra uma maneira de justificar os seus erros. O sábio assume seus equívocos e pede desculpa pelo que de errado fez e procura corrigir esses erros. O esperto preocupa-se muito com a opinião dos outros, porque construir uma imagem é seu foco, e pouco importa se essa imagem de si é oca por dentro, desprovida de conteúdo, de essência. O sábio considera sim a opinião dos outros. Vivemos em grupo, em sociedade, em comunidade, então é relevante considerar a opinião dos outros. No entanto, o sábio, considerando e dando relevância à opinião dos outros, não abdica da construção dos alicerces de uma vida íntegra. E essa integridade passa a ser fonte de exemplo. O esperto quer desesperadamente ser honrado, e a busca da honra é sua motivação. E uma vez honrado, julga-se supremo. Para o sábio, a honra, vindo ou não, é consequência do que faz e realiza, não a causa que motiva a atingir um objetivo. E se eventualmente honrado, o sábio não perde a humildade. O esperto está sempre ocupado. O sábio sempre encontra tempo. O esperto sabe de tudo perante todos. O sábio busca aprender um pouco de tudo com todos. O esperto tem táticas, manobras. O sábio tem estratégia com visão, pavimentada essa estratégia com princípios. O esperto impõe seus pontos de vista. O sábio explica seus pontos de vista. Na porção da Torá que nós lemos essa semana na Parashá Balak, temos exemplo de um esperto que quis amaldiçoar o povo de Israel. O intento é fracassado. As palavras de maldição tornam-se bênção. Dessa reversão da maldição à bênção, surge uma esperança que os espertos busquem derrotar não um inimigo que imaginam que existe fora deles, mas consigam derrotar os inimigos que habitam dentro deles. E aí, derrotando esses inimigos que habitam dentro deles, ou de nós, os espertos, possivelmente, esperançosamente, vão se tornar sábios e consolidar a vida com bênçãos. É um processo de transformação, e a Torá descreve esse processo de transformação. Vaigal Adonai Atenei Vilam Vayar. Então Deus descobriu os olhos de Bilam, o feiticeiro que intencionou amaldiçoar nosso povo, e ele, Bilam, viu. A primeira etapa, descobrir os olhos, como simbolicamente tirar a venda que bloqueia a visão do que é realmente relevante, para que então sejamos capazes de ver, apreciar a amplitude da vida a ser percorrida com sabedoria. Com sabedoria suficiente para não nos julgarmos sábios
que sabem tudo e tudo podem. Pois se assim for, não é a bênção da sabedoria, e sim a maldição da prepotência. Quem é sábio, quem é esperto, cada um tem sua resposta. Que seja a resposta dada para si, muito menos no rótulo para o outro. Que aquele que procura rotular o outro é muito menos sábio e muito mais esperto. Quem olha para si, quem sabe, trilha o caminho da sabedoria. E da Shalom. Shalom consigo e com tantos. Shabbat Shalom.